Então vamos lá, galera. Vamos terminar aqui os exercícios, né? Dar prosseguimento à correção dos exercícios dos capítulos 3 e 4, dos percursos 3 e 4. Certo? Então aqui, ó. Fizemos, né, o número 6 semana passada. Exercício muito legal, né? Muito bacana. Professor, só uma pergunta. Pois Você não. passou o número 12? Porque eu não consegui fazer direito. Não, meu amor. O número 12 não, que o 12 é de pesquisa, tá? Ah, tá. Bom? Obrigada. Nem o 11, né? Não é É necessário. 12 e 11. Isso, tá? O 11 e o 12 são de pesquisa, tá legal? Então vamos lá. O 8 nós já corrigimos, está no vídeo lá com vocês. Tudo bem? Então, vamos lá para o exercício de número 9. Então tá aqui, ó, exercício. Deixa eu pegar minha canetinha para facilitar a nossa vida. Então, exercício de número 9, tá bom? Vamos lá. Leia o fragmento de texto a seguir e responda às questões. Então, questões de o item A e o item B do número 9. A perda da biodiversidade biológica, quando a gente fala de biodiversidade, a gente pensa justamente, né, na fauna e na flora. E quando a gente fala de perda, a gente está falando que é um prejuízo muito grande, né, uma degradação muito grande dos nossos biomas, das nossas áreas, né, naturais em decorrência das atividades antrópicas, né, um desequilíbrio muito forte provocado por inúmeras atividades antrópicas ao longo do tempo. Esse processo de destruição na natureza, no Brasil, ele remonta o período colonial. O momento que os portugueses chegaram aqui, o processo de exploração da floresta já se deu. E à medida que o processo de colonização avançava, a gente pode perceber que a agressividade se tornou ainda maior. Então, a velocidade de degradação dos recursos naturais brasileiros vai se acelerando. À medida que as tecnologias vão avançando, à medida que o homem passa a dominar mais a natureza, a lógica de degradação torna-se ainda maior. Lembre-se que essa consciência ambiental, em termos de políticas públicas mundiais, ela é considerada recente, uma vez que a partir somente dos anos 70 é que nós temos discussões, né, entre políticas públicas internacionais, certo? Envolvendo os países. Representada pela destruição das florestas tropicais. Quando a gente fala de florestas tropicais aqui no Brasil, a gente pensa em quais florestas, galera? A gente está falando sobre o domínio dos mares de morro, com vegetação de Mata Atlântica, e o domínio amazônico. Pode ser? Sim. Então, a gente está falando desses dois domínios. Lembre-se que o Brasil, hoje, é o país que mais destrói floresta. Queimadas, desmatamento, extração de madeira de lei, avanço de queimadas criminosas, avanço de pastagens relacionadas à pecuária extensiva, avanço, né, de cultivos de grãos, como, por exemplo, né, da soja, são os grandes degradadores da nossa estrutura natural. Falamos em vídeo que mais de 50% do cerrado já foi destruído, mais de 20% da floresta amazônica brasileira já foi destruída, e o ritmo de desmatamento é assustador. Além disso, a gente pode falar que nós temos outras formas de degradação. Por exemplo, o Brasil também é o país que mais utiliza agrotóxicos, que é justamente esse conjunto, né, que nós conhecemos como pesticidas, herbicidas, fungicidas, entre outros, que contaminam não somente o solo, mas também os recursos hídricos, tá certo? Pela superexploração, então uma exploração, né, não sustentável, de terras agrícolas e pastagens. Então, olha bem o binômio soja-pecuária ligado ao modelo de agronegócio. E a gente não pode esquecer nunca das grandes, né, áreas de extração mineral. Vivemos recentemente 2 impactos ambientais que são considerados 2 impactos entre os maiores já registrados, que é justamente a barragem do Fundão e a barragem de Brumadinho. Barragens administradas pela Vale e também por suas empresas parceiras, tá certo? Com prejuízos assim inimagináveis, não somente para a natureza, mas também prejuízos sociais, muitas perdas materiais, muitas perdas humanas, e até hoje os responsáveis, de fato, não foram, né, responsabilizados de forma prática. Pelo uso indiscriminado de pesticidas, pela substituição deliberada da vegetação pela uniformidade das plantações, reflorestamentos. Aí você fala, Rômulo,
Mas reflorestamentos não é algo bom? Então, você já lembra da expressão que eu falei para vocês, desertos verdes? Como, por exemplo, os desertos, né, verdes. Sim, eles replantavam árvores erradas em lugares errados. Também. Então, você atende você plantar espécies que podem se tornar, inclusive, espécies que vão se tornar predadoras, né? Nós temos os desertos verdes, como, por exemplo, a silvicultura do eucalipto. Silvicultura são florestas plantadas, né? Rômulo, reflorestamento não é bom? Então, em determinado momento, sim. A gente pega, por exemplo, quando a gente pega um caderno, quando a gente pega uma caneta, um lápis, né? Quando a gente pega um tipo de material, né? Cabo de vassoura, né? Entre outros, que é fruto, né, de madeira de reflorestamento, a gente pensa, poxa, legal. Só que a gente não pode esquecer que essas florestas plantadas, elas avançam também sobre áreas naturais. Então, não é legal você substituir vegetação natural por florestas plantadas, homogêneas, né? Como o eucalipto, muito utilizado para a produção de papel e celulose, muito utilizado para a questão da construção civil, né? Para indústrias de imóveis, entre outros. A criação financiados por agências internacionais, então vocês estão percebendo aqui os interesses, né, empresariais. O grande parte dos objetivos, né, dessa produção agrícola não é para atender o mercado interno, não é para atender em alimentos, não é para atender em subsistência, mas para atender os interesses do grande capital, das grandes empresas. Então, o Brasil é um grande produtor de alimentos, mas também é um grande exportador de grãos. Então, quando você planta soja, a gente fala que o Brasil é o segundo maior produtor de soja, só perdendo para os Estados Unidos, é o primeiro em exportação de soja, é o primeiro em exportação de carne bovina. A gente está se referindo a atividades ligadas não à subsistência, certo? A soja é utilizada, por exemplo, para a produção de ração animal. Então, como que explica um país com uma diversidade natural tão grande como o Brasil, com a presença de grandes áreas destinadas à agricultura, com produção elevadíssima, e você ter o Brasil no mapa da fome da ONU, o mapa dos países que apresentam mais de 5% da sua população passando fome? Então, o problema não é na quantidade. Nós temos vários fatores relacionados à fome. Entre eles, a lógica da monocultura, da produção voltada para a exportação, da pobreza, da miséria que grande parte da população do campo passa, os camponeses, né, perdendo emprego pela chegada das máquinas, os agricultores falindo pela chegada dos grandes empresários agrícolas. E detalhe, né, se a gente come hoje graças à agricultura familiar, que leva mais de 70% dos alimentos na nossa mesa. Tá bom? Então, a gente precisa entender isso. Tem aprofundado a crise da biodiversidade, que é algo planetário, então, consequentemente, necessita de discussões, debates planetários. E ameaçar a sobrevivência cultural dos povos, entre eles, povos nativos, certo? Uma diversidade, né, de culturas, de etnias ameríndias que resistem, que lutam. Nós temos aqui comunidades tradicionais, comunidades ribeirinhas, comunidades extrativistas que vivem, né, de uma forma harmoniosa através de um manejo sustentável dos recursos da natureza. Tá certo? Beleza. O texto se refere às florestas tropicais de todo o mundo. Tudo bem? Então, a gente está falando de florestas tropicais de todo o mundo. No Brasil, quais são as florestas tropicais? Já falei no início do texto, né? Quais são as florestas tropicais? A floresta a floresta amazônica Amazônia, e a Mata Atlântica. Perfeito. Tem, entre parênteses, mares de morro, tá, Romulo? Os mares de morro, na verdade, é o nome do domínio morfoclimático. A vegetação dos mares de morro é a Mata Atlântica. Então, a questão pede que você diga as florestas. Então, a floresta amazônica e a floresta de Mata Atlântica. Tá certo? São florestas ombrófilas, né? O que é isso? São amigas da chuva, florestas latifoliadas, folhas largas, né? A coloração bem esverdeada, típico das áreas de grande oferta hídrica, espécies higrófilas, não é isso? Adaptadas a bastante umidade, uma biodiversidade muito significativa dessas áreas, inclusive com espécies endêmicas. O que são espécies endêmicas mesmo? São espécies que só existem ali. Pode ser? Tranquilo? Certo? Quando a gente pode passar para o item B, galera? Uhum. Então, vou entender que sim, né? Pode.
O item B começa. O que é crise da biodiversidade, né, que é citado no texto? Então, quando a gente fala de crise de biodiversidade, se refere à destruição, à degradação, desaparecimento, né, tanto de espécies vegetais como animais, em função, né, em decorrência das ações antrópicas variadas, tá bom? Uma lógica não sustentável, uma lógica inadequada da ação antrópica, da ação do homem sobre os nossos biomas, certo? Trazendo fortes prejuízos, inclusive colocando em espécies em extinção, tanto da fauna como da flora brasileira, tá certo? E nós temos essa riqueza, né, muito significativa, que serve, inclusive, para a questão de saúde, ou seja, nós temos hoje, né, uma medicina muito voltada para o alopático, para esses remédios, né, de farmácia, mas a gente não pode esquecer nunca que os saberes culturais salvam vida. A gente não pode esquecer nunca que esses princípios manipulados em laboratório, grande parte deles vem dos recursos naturais, inclusive, né, de um processo de apropriação de conhecimento dessas comunidades tradicionais, como, por exemplo, o grande conhecimento das comunidades, né, indígenas sobre a utilização da floresta como remédio, né? E muitos remédios utilizam princípios ativos de espécies endêmicas ao Brasil e esses laboratórios têm a patente. Olha só que situação assim, perigosa para a gente, né? Situação bem complicada, tá? Tudo bem aí, galera, no item B? O que significa crise de biodiversidade? Tudo tranquilo? Então, vou entender que sim. Caatinga, o domínio dos sertões secos. Então, quando a gente fala de Caatinga, a gente está falando de um domínio morfoclimático, tá bom? Que tem um nome, né, relacionado à própria vegetação, a vegetação de Caatinga. Como eu falei para vocês, o nome Caatinga vem do tupi-guarani, que significa mata branca. Quando a gente fala de mata branca, a gente tem que levar em consideração aquele macetezinho. Gente, não adianta escrever no chat, quando eu estou gravando, eu não consigo ver, tá bom? Não me permite. Senão tem que interromper a gravação. Se alguém quiser falar alguma coisa... Não, o Rodolfo disse que a internet dele tá instável, então ele pode cair. Show. Lembra que eu dei um macetezinho para vocês? Quando a gente vê uma vegetação natural muito verdinha, né, com variedades de verdes, com verdes inclusive fortes, isso é um indício que é uma área de bastante oferta hídrica. Quando a gente vê, então a gente está falando, por exemplo, pegando a questão anterior, da Amazônia, da Mata Atlântica. Quando a gente vê, né, uma variedade de amarelos na vegetação, a gente está se referindo àquela vegetação tropófila, né? Aquela vegetação tropófila que é adaptada àquelas variações, meses chuvosos, meses secos. Quando a gente fala isso, vocês lembram de quê? Domínio do Cerrado brasileiro, não é isso? Na época das secas, né, no período das secas, você tem um processo de esfoliamento parcial ou total de algumas espécies, por isso que essas espécies são chamadas de caducas, decíduas ou caducifólias. É uma forma de adaptação, é uma forma, né, de se adaptar ao período seco, perdendo folhagem para diminuir a perda de umidade. Quando a gente fala da caatinga, ela vai se desenvolver no sertão nordestino, né? Então, por isso que já tem representação dos sertões. E qual que é o clima, né, que predomina no sertão nordestino? Na área da Grande Depressão Sertaneja, no Nordeste, é justamente o clima semi-árido, tá certo? Por exemplo, as barreiras naturais, né, que eu citei para vocês, que eu mostrei para vocês, que impedem de uma forma, né, muito forte, assim, de uma forma parcial, mas muito forte, que as massas provenientes do Atlântico avancem sobre a floresta, né, avancem sobre o interior. Então, do lado do Barlavento, né, nós temos o Planalto da Borborema, não é isso? Então, do lado do Barlavento, que é aquela face do relevo voltado para o oceano, você tem muita chuva e, consequentemente, solos mais profundos, maior diversidade de espécies de maior porte, certo? Solos mais ricos em nutrientes. Do outro lado, o lado do Sotavento, que é a porção do relevo voltado para o continente, nós temos solos rasos, né? Solos pouco profundos, solos com grande concentração de sais minerais, solos com pouca presença de matéria orgânica. Então, isso se reflete numa vegetação, né, de menor porte, onde você tem um predomínio de espécies arbustivas
de pequeno porte e de herbáceas, então espécies de médio e pequeno porte, a presença de algumas estruturas arbóreas de pequeno porte, algumas árvores de pequeno porte, é uma vegetação adaptada a essa realidade. Então você pode apresentar espécies, né, caducas também, que perdem folhagens, e mais, o que chama mais atenção são as espécies, né, relacionadas ao xeromorfismo, ou seja, o que são espécies xerófilas? São espécies adaptadas a baixa oferta hídrica, tá bom? Apresentando, por exemplo, formação de espinhos, né, no local das folhas, como forma de evitar perda de umidade. Você tem, por exemplo, estruturas que apresentam uma cera, que funciona como um isolante térmico para te auxiliar, né, uma menor perda devido à grande temperatura. Lembre-se que a gente está falando de uma área de baixa latitude, então uma área de intensidade, né, muito forte da incidência solar. Então nós temos a presença de cactáceas, né, como grande exemplo, inclusive espécies que conseguem armazenar água para sobreviver no período da seca. Tudo bem? Dentro dessa realidade, desse domínio, que é o único domínio endêmico no Brasil, ou seja, todos os outros domínios morfoclimáticos você não tem somente no Brasil, eles se espalham para outros territórios também, inclusive em outras partes do globo. Mas a caatinga é específica do Brasil e ela também está sendo destruída por carvoarias, inclusive com a utilização de mão de obra infantil. Ela está sendo destruída pelo avanço do agronegócio. Temos uma região que eu citei para vocês ao vídeo, que é a região de Matopiba ou Mapitoba, que também pega uma parte significativa da caatinga, embora ela avance mais precisamente para a região do Cerrado. Matopiba significa as iniciais dos estados, né? Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, onde o agronegócio está chegando com força, como, por exemplo, a soja. É um território gigante, é quase o tamanho da Alemanha, né, país europeu. Tudo bem? Então, a gente precisa ter um olhar. Fora isso, né, a situação do sertanejo, a negligência histórica das políticas públicas, o histórico de concentração de renda, o histórico, né, de domínio de grandes senhores de terras, chamados de coronéis ainda. Tudo isso piora ainda mais a situação o sertanejo. Fora isso, o preconceito, né, que nós temos em relação a eles. Mas o Nordeste dá exemplos de resistência, exemplos, né, inúmeros aí para a gente. Independente de estação chuvosa comportar somatórios maiores ou menores de precipitações, certo? O longo período seco, então nós temos aqui precipitações que não ultrapassam, né, variam em torno, mais ou menos, entre torno de 300 a 600 milímetros, né, de precipitações ao ano. Nós temos fortíssimas evaporações, então nós temos fortes evaporações. Então você tem mais retirada, né, de água do solo, por exemplo, do que a reposição através da chuva, que responde imediatamente por uma desperenização. Então, por exemplo, o que é um rio perene? Um rio perene é aquele rio que não seca, ou seja, na prática, o lençol freático tem volume que garante um afloramento contínuo, embora possa ter uma redução, né? Um rebaixamento. O Rio São Francisco e o Rio Parnaíba são os grandes rios perenes que se destacam nessa região. O Rio São Francisco, que nasce, né, na Serra da Canastra, Minas Gerais, ela corta, né, uma parte significativa do sertão nordestino, garantindo sustento e condições de vida para a população. Generalizada das drenagens autóctones, certo? Nativas do sertão, nos sertões. Entende-se por autóctones todos os rios, riachos, córregos que nascem e correm no interior do núcleo principal da semiaridez do Nordeste brasileiro. O Rio São Francisco, por exemplo, ele não nasce no sertão nordestino, né? E com isso, alguns afluentes, sobretudo da margem esquerda, alimentam bastante esse rio, garantindo volume suficiente para ele avançar sobre o sertão nordestino até o seu deságue no Oceano Atlântico, entre os estados, né, de Sergipe e Alagoas, percorrendo grande parte aí, da porção norte da Bahia. Somente os rios que vêm de longe, alimentados por umidade, como o Rio São Francisco e o Rio Parnaíba, suas cabeceiras ou médios vales, mantêm correntezas mesmo durante a longa estação seca dos sertões. Inclui-se, nesse caso, o São Francisco. E por partes, né? Ou seja, em partes, o Parnaíba. Não é Paraíba não, não é na nossa região Paraíba não. Ainda que o mais típico rio, Alóctone, né? Alóctone é rio que não nasceu ali,
a cruzar os sertões rústicos seja o Velho Chico, como é conhecido, né, o Rio São Francisco. Um curso d'água, de resto, comporta-se como legítimo rio Nilo Caboclo. Olha só que interessante, né? Olha só que interessante. Vamos corrigir aqui a questão aqui. Nosso tempo está encerrando. A localização em que você vive apresenta as características apontadas no texto? Não, porque nós vivemos o quê? Qual é o clima, por exemplo, de Friburgo? Qual é o clima, né, que prevalece, por exemplo, no estado do Rio? Nós temos o clima tropical litorâneo, que é o tropical úmido, né? Em uma parte significativa do estado. E aqui em Friburgo, devido à altitude, nós temos o clima tropical de altitude. Então, nós não temos essas características de solo, essas características climáticas, essas características de vegetação relacionadas, né, ao domínio da Caatinga. Nós estamos no domínio, em porções do domínio dos mares de morro. Tudo bem aí? Certo? Aí você vai descrevendo as características do nosso território. Aí você vai falar sobre as características da vegetação, as características do solo, tá? As características até mesmo da fauna, caso você queira. Mas não deixem de citar, por exemplo, a questão climática, os índices de chuvas regulares, né? Pesquise que rio brasileiro é chamado de Velho Chico. É o Rio São Francisco. Por que, Rômulo, Rio dos Currais? Lembra que eu expliquei para vocês no capítulo anterior? Porque o Rio São Francisco foi uma das portas de entrada do gado, certo? Do gado que avançava do litoral nordestino para o interior, seguindo o curso de rios como o Rio São Francisco. Então, nós temos o Rio dos Currais. E por que esse rio chamado de Rio Nilo Caboclo? Quando você fala de Rio Nilo, você tem que lembrar do Rio Nilo que você estudou lá no sexto ano em História, que corta grande parte do deserto, né? Daquela região onde se desenvolveu o Império Egípcio. Uma região seca, e o Rio Nilo era considerado a dádiva, né, do Egito. Por quê? Dádiva é presente divino, ou seja, foi justamente a presença do Rio Nilo, com as suas enchentes, a fertilização, né, das suas margens, que permitia o plantio. E com isso, o homem passou a se sedentarizar, né, permitindo a fixação do homem, praticando a agricultura, praticando a domesticação de animais, criando, né, povoamentos que foram evoluindo e criando um grande império negro, né, o grande império egípcio, que trouxe muitos avanços que nós conhecemos até hoje, né, influências assim muito significativas do grande império egípcio, grande império africano egípcio. Tá legal? Caboclo, gente, é uma representação que indica, né, a relação entre o filho, entre a mestiçagem, né, de branco e indígena. Tá certo? Então, por que Nilo Caboclo? Porque o Rio São Francisco, com o seu processo de transbordamento e fertilização nas suas margens, permite a agricultura, favorecendo principalmente famílias de camponeses que necessitam dessas águas. Por isso a grande polêmica da transposição do Rio São Francisco que eu citei para vocês no vídeo. Quando você tem um projeto de levar água do Rio Perene, São Francisco, para rios intermitentes, né? Para rios intermitentes, ou seja, aqueles rios que secam, aqueles rios onde o lençol freático está abaixo, né, do afloramento, ele não consegue avançar devido à grande evaporação das áreas. Você está levando água através de canais artificiais para outras regiões. A justificativa é para atender a população, só que, na verdade, está atendendo os grandes empresários agrícolas, os grandes pecuaristas, os grandes agricultores, tá certo? Mantendo a lógica da indústria da seca, que tanto castiga os nordestinos, tá certo? E o Rio São Francisco, ele é um rio que é muito utilizado para a produção de energia, porque apresenta trechos de queda, trechos, né, de bastante declive. Existem áreas navegáveis, áreas que favorecem uma agricultura familiar, tá certo? Então, isso está trazendo prejuízos severos, tanto sociais como custosos, e, ao mesmo tempo, a gente pode perceber que a tendência é que o Oceano Atlântico avance para o Rio. Naturalmente, é o Rio que tem que avançar para o oceano. No caso de São Francisco, é o oceano que está avançando para o Rio. Então, são águas salgadas, né, que estão avançando para o continente, tanto em formas superficiais, né, nos rios, como nos lençóis freáticos, trazendo grandes prejuízos. Então, isso é muito polêmico, esse projeto. Existiam alternativas a isso, né? Existiam alternativas para garantir água para essa população,
certo? Mas interesses, né, empresariais ligados ao domínio político histórico da região, certo? Chama tanto atenção, tão complicado. Tudo bem? Alguma pergunta, galera? Não. Questão bem interessante, né? Porque mescla aqui uma interdisciplinaridade com história. Aquilo que vocês estudaram no 6º ano. Tá claro? Beleza? Alguma dúvida entre o item A? Alguma dúvida no item B que vocês queiram perguntar, que vocês queiram comentar? Alguma curiosidade? Ô, professor, Pois não, Lu? quando você foi explicar sobre o Nilo, aí eu já logo pensei, o professor é de geografia, mas também tem que saber as matérias, né? As outras matérias. Com Você explicou mó certeza. bem. Não é só vocês que têm que saber essa interdisciplinaridade, não. História, Tem que saber Você também. dá aula de história em outro colégio? Eu sou professor de história também. Eu sou formado em história. Tá bom? A minha internet, Isso aí, Manu. ela caiu 2 vezes dentro Certo? de 30 segundos. Então é isso, galera. Vou parar aqui a gravação.